Olá para você! Está no ar o programa Ajuda Emocional, um programa feito por você e para você. Esse é um programa onde eu estou aqui para esclarecer dúvidas, apontar caminhos para que você possa resolver o seu problema. E neste programa, todo programa tem um tema. O tema de hoje é timidez. Você é tímido? Você é tímida? Você sofre com a sua timidez? Se você tem alguma dúvida sobre este tema, é só você escrever aí no formulário do ladinho, colocar a sua dúvida, o seu nome, o seu e-mail, para que eu possa respondê-la aqui ao vivo ao longo do programa, durante o programa ao vivo, ok? Coisas ao vivo têm esses problemas, né? A gente erra. Enfim. Eu sou Olga Tessari, psicóloga há mais de 30 anos atuando na área. Sou psicóloga clínica, psicóloga cognitiva comportamental, atendendo desde adolescentes até a terceira idade, de forma individual, grupo, familiar, no meu consultório, no domicílio da pessoa e também online, através de e-mail, chat ou vídeo. Então, se você quer saber mais sobre o atendimento psicológico, é só você entrar no meu site. Além disso, eu posso levar para a sua escola, para a sua empresa, as minhas palestras e meus cursos. Basta você conhecê-los lá no meu site, que é o www.ajudaemocional.com. É o nome do programa, Ajuda Emocional. Enfim, estou aqui para falar sobre timidez, né? E para a gente conversar sobre esse tema, é importante destacar que eu vou falar sobre as causas, os sintomas, os pensamentos da pessoa tímida e como ela deve lidar com o problema. Você tem alguma dúvida? É só escrever aí, eu estou aguardando você entrar em contato, ok? Seguindo. Quando é que surge a timidez? Você sabe quando é que a timidez surge? Será que todos nós somos tímidos? Será que uma ou outra pessoa é tímida? Como é que é essa coisa de timidez? Bom, a maioria das pessoas não apresenta a timidez. Uma ou outra em alguma situação. E as situações mais comuns onde as pessoas apresentam um grau de timidez, que pode ser pequenininho, como pode ser uma timidez gigante, que é chamada de fobia social, ela acontece quando a pessoa tem que ter contato com uma outra pessoa. Então, quando ela tem que ir numa festa, numa reunião, e estar num lugar onde ela não conheça as pessoas, e aí vem a timidez. Já já eu vou explicar para vocês o que é a timidez. Eu estou tentando dizer mais ou menos quando é que ela aparece, né? Quando a pessoa fala em público, muitas vezes, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que fazer uma apresentação, socorro, né? O tímido morre de medo de falar em público. Em situações de avaliação, quaisquer que sejam. Então, numa prova oral, dirigir, fazer comida, escrever, qualquer coisa que o tímido suponha que tenha alguém observando ele fazer e avaliando o que ele está fazendo, pode desencadear os sintomas da timidez. Além disso, comer. Tem muitos tímidos que não comem na frente de outras pessoas, eles têm vergonha, né? Cantar, muitos tímidos até têm vozes maravilhosas, mas eles têm dificuldade de cantar em público. Eles cantam muito bem no banheiro, no quarto deles, tocando violão, etc., mas não na frente de outras pessoas. E nos encontros amorosos, né? Então é muito comum no meu consultório as pessoas aparecerem dizendo assim: olha, eu descobri a minha timidez quando eu me apaixonei por uma pessoa. E aí eu percebi que eu tinha muita dificuldade de me colocar, de falar, de expressar os meus sentimentos. Olha que interessante, né? Como as pessoas muitas vezes percebem a sua timidez em situações específicas. E se nós pararmos para pensar, todos nós, em algum momento, somos tímidos, envergonhados, né? Principalmente quando nós entramos num ambiente que nós desconhecemos. Então, imagina que você vai entrar, sei lá, num ambiente que você nunca foi. É normal. Se você observar, a pessoa, quando ela entra num ambiente que ela não conhece, ela entra com o olho arregalado, e olha para um lado, e olha para o outro, não sabe muito bem o que fazer, o que falar, como se sentar, como se comportar. É normal.
Toda situação nova gera um pouco de tensão, gera um pouco de ansiedade em todas as pessoas, em maior ou menor grau, mas gera. E aí cada um vai lidar de uma maneira e os tímidos tendem a se retraírem. Essa é a questão, né? Enfim, como eu disse, o comportamento da timidez, ele surge em determinadas situações, né? Então, uma das coisas mais comuns do tímido é a falta de espontaneidade. Então, por exemplo, quando ele está com 2, 3 amigos dele, ele fala, ele conversa, ele conta piada, ele fala palavrão, ele se sente completamente à vontade e espontâneo para fazer o que ele tem vontade de fazer. Já quando ele está diante de pessoas que ele não conhece, o que acontece? Ele não se torna espontâneo, né? Ele fica ali olhando. E aí, o que você tem a dizer? Nada. Ainda fala baixo. Aí o pessoal, o quê? Nada. Não, passa. Né? A pessoa tímida não gosta de ser questionada em público, não gosta de emitir a sua opinião. Lembra que eu falei? Ela tem receio das avaliações. Então, a pessoa tímida, ela sempre considera que as outras pessoas à volta dela estão avaliando o desempenho dela, estão avaliando a maneira como ela fala, a maneira como ela mexe no cabelo, a maneira como ela olha, estão sempre observando, né? E o tímido, ele sempre pensa de forma negativa. Então, ele não pensa assim, eles estão observando, como está lindo meu cabelo hoje, deve estar morrendo de inveja do meu cabelo, né? Não, uma pessoa tímida diria assim, ai, meu Deus, deve estar achando meu cabelo ridículo. Ai, meu Deus, por que eu não fiz uma japinha? Por que eu não fiz não sei o quê? Sempre pensando de forma negativa. É assim que a pessoa tímida se comporta diante dos outros. E aí, como é que ela vai expressar o que ela pensa, o que ela sente? É difícil, né? Porque ela não conhece a pessoa, ela não sabe qual é a reação da pessoa. Na mente dela, na imaginação dela, ela acha que a pessoa está pensando coisas negativas a respeito dela. Você acha que ela vai abrir a boca? Claro que não, vai ficar quieta. Então, ela sempre faz questão de, quando ela vai a algum lugar, ir com alguém que fala mais do que ela, que é mais extrovertido do que ela, que tem mais disposição para conversar, para interagir do que ela. Ok? A pessoa, como eu disse, ela tem muita dificuldade de expressar os seus pensamentos e principalmente os seus sentimentos. Por isso que ela tem dificuldade no relacionamento afetivo. Ela tem tanto receio de se colocar e de ser mal entendida, mal compreendida, que ela não fala nada. E aí o parceiro, a parceira começa a cobrar. Você me ama? Fala que você me ama, fala o que você sente por mim. Ela não consegue falar. Ela até tenta falar, mas ela tem uma dificuldade muito, mas muito, muito grande, gente. E aí, ela produz no corpo dela algumas alterações, como taquicardia, tremor, suor, falta de ar, uma série de sintomas que vão deixando ela preocupada. Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu já vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas antes, nós vamos começar respondendo as perguntas que já chegaram aqui. Então, você tem alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta sobre esse tema, timidez, fobia social? É só você escrever aí no formulário, o formulário chega aqui neste computador e eu respondo a sua dúvida ao vivo, ok? Aproveite! Então, nós temos aqui a participação da Clara. A Clara está falando do Paraná. Oi, Clara, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela sua participação. Ela está dizendo aqui, eu sou muito tímida, eu não era assim. O que será que aconteceu para eu me tornar tímida? Bom, Clara, obrigada, viu, pela sua participação. Eu não sou adivinha para saber o que será que aconteceu para que você se tornasse tímida. O que eu posso fazer é criar algumas hipóteses, né? Então, assim, as hipóteses mais comuns de uma pessoa que não era tímida e que, de repente, se transforma numa pessoa tímida, estão relacionadas com as vivências que você teve. Então, por exemplo, vamos dizer que você foi humilhada quando você foi fazer uma palestra
ou foi expor, fazer uma apresentação de um trabalho na classe, então todo mundo começou a tirar sarro de você. Vamos dizer que, de repente, você expressou os seus sentimentos para uma amiga e ela te traiu. Vamos dizer que você se colocava muito à vontade dentro de casa e seus pais te criticavam muito. Então, há vários motivos que levam uma pessoa a se transformar numa pessoa tímida, né? Então, a timidez ela começa num grau pequeno e ela vai crescendo de intensidade até se transformar na fobia social, né? Que, na verdade, é o quê? É quando a pessoa tem medo de estar com pessoas. Então, tudo que ela puder fazer para não estar num ambiente com muitas pessoas, ela vai fazer. Então, ela consegue se sentir à vontade, no máximo, com 2, 3 pessoas que ela conhece, que ela confia. Afora isso, ela não consegue, ela não se sente bem, ela se sente muito mal e tem todos aqueles sintomas que eu vou descrever melhor daqui a pouco, tá? Então, Clara, eu não sei realmente te dizer o motivo, mas a questão é, se você está sofrendo com a sua timidez, se você está deixando de fazer coisas por conta da sua timidez, então está na hora de você procurar ajuda profissional. Tá, aí no Paraná temos psicólogos maravilhosos, procure aí um psicólogo, uma psicóloga da sua confiança e procure se tratar, né? Porque o problema da timidez, quando não tratado, quando ele está permitindo que a pessoa sofra, a pessoa tende a sofrer cada vez mais. E aí vai chegar um momento que você pode desenvolver a fobia social, né? Eu acho que você não quer isso, né, Clara? Portanto, vá procurar ajuda o mais rápido possível para que você possa resolver esse problema. E aproveitando, no meu site tem vários textos sobre timidez. Vá lá e leia um pouquinho mais para você entender melhor o que é isso, ok? Muito obrigada, viu, Clara, pela sua participação. E temos aqui a participação do Gilberto. Ele está falando aqui de São Bernardo. Que legal! Seja bem-vindo, viu, Gilberto? Ele está dizendo aqui: a minha namorada é muito tímida. Como é que eu faço para ela deixar de ser tímida? Bom, você não disse... Obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação. Você não disse há quanto tempo você namora. Se é um namoro de começo, realmente a sua namorada, se ela for tímida, ela não vai conseguir se expressar. É normal e natural. Então, não faça muitas perguntas, não queira saber muitos detalhes. Deixe ela à vontade, converse sobre coisas simples, né? Não entre em assuntos muito complexos, porque assim, ela está muito preocupada. Se ela gosta de você, ela está preocupada em te agradar, em que esse relacionamento dê certo. É nisso que ela está preocupada. Então, ela fica pensando, se eu falar isso, ele vai pensar tal coisa. Se eu falar tal coisa, ele pode querer terminar o namoro. Então, ela se retrai e não fala nada. Então, deixe à vontade. Então, sai, vai para algum lugar. Onde você quer ir, meu amor? Você que escolhe. Não, hoje é sua vez. Que lugar você prefere ir? Você prefere ir num barzinho? Você prefere ir no cinema? Tente conversar mais com ela. Agora, se você perceber que ao longo do namoro essa timidez continua, aí vale para você o que eu acabei de falar para a Clara. Você precisa levá-la para fazer um tratamento psicológico, né? Porque as pessoas que sofrem com a timidez, elas deixam de viver. Então, eu já tive casos no consultório de pessoas extremamente apaixonadas que resolveram terminar um relacionamento porque elas se sentiam pressionadas pelo seu parceiro, pela sua parceira, para falar coisas que elas não queriam falar. Entendeu? Então, por favor, Gilberto, tenha um pouco de paciência, porque na medida em que a sua namorada se sentir à vontade com você e te conhecer melhor, naturalmente a timidez dela tende a desaparecer. Então é aquilo que eu falei, se não desaparecer, aí ela vai precisar de uma ajuda profissional para fazer essa timidez desaparecer, né? Enfim, já eu vou responder mais perguntas, tá? Vamos voltar aqui para quando surge a timidez, né? É interessante, né? Porque a pessoa tímida, ela vive apreensiva, né? Ela vive ligada em tudo que está acontecendo, observando tudo, querendo manter as coisas sob controle, justamente para quê? Para que ela não dê nenhum fora, né? Porque, como eu falei agora há pouco, muitas vezes o tímido, ele foi humilhado, ele foi criticado, ele foi posto à margem de um grupo, né? Então,
ele não se sentia à vontade dentro de um grupo e ele mesmo se retirou do grupo, ficou à distância do grupo. Então, o tímido está sempre observando tudo o que está acontecendo para tentar ver o que ele pode fazer para poder, digamos, ter o controle da situação e, nesse sentido, poder lidar melhor com a situação. Né? E veja, quando você está diante de outras pessoas, como é que você controla as pessoas? Se você as conhece, você sabe mais ou menos as ações das pessoas e as reações das pessoas. Agora, se você não conhece, é complicado, né? E se eu falar para a pessoa que ela é bonita, será que ela vai aceitar de bom grado o meu elogio? Ou ela vai ficar me olhando, tá me elogiando por quê? E aí eu não vou saber o que responder para ela. Então, o tímido, muitas vezes, ele tem um script, né, um roteiro completo de tudo que ele vai falar, de tudo que ele vai fazer, para que e tentar seguir esse roteiro à risca, para que ele se sinta seguro. Então, se alguma coisa sair fora do script, ele não sabe o que fazer. E já já eu vou explicar o que faz a pessoa agir nesse sentido, né? Mas, enfim, toda vez que nós estamos diante de uma exposição, né, diante de outras pessoas, como, por exemplo, num grupo, alguém faz uma pergunta e o grupo inteiro olha para você, né, ou, digamos, você está falando em público e as pessoas estão te olhando, é normal você ficar um pouco tímido, um pouco sem graça. Né? Ficar sem graça, muitas vezes, é confundido com timidez, não necessariamente. Até a pessoa mais extrovertida, muitas vezes ela fica sem graça em algumas situações, né? A pessoa tímida, ela morre de medo de estar numa situação onde ela possa ser humilhada ou onde ela se sinta embaraçada, não saber o que falar, não saber o que fazer. E por isso, muitas vezes, ela foge de situações embaraçantes ou situações que ela supõe que possam ser humilhantes. Então, veja, normalmente, para você se sentir humilhado numa situação, você tem que estar diante de várias pessoas. Dificilmente, se estamos só eu e você, se você me humilhar, eu rebato e acabou. Agora, se estamos diante de outras pessoas, você me humilha, e aí? O que eu vou dizer? Né? Se de repente eu reajo contra a sua humilhação, de repente tem pessoas que vão te defender, tem pessoas que vão dizer que você está certo e eu estou errada, e aí? O que eu faço? Então, na dúvida, eu evito a situação. Então, é assim que o tímido pensa. Na dúvida, o melhor a fazer é fugir, é não participar, é ficar em casa, dentro de um lugar seguro, dentro de um lugar tranquilo, ou levar junto com ela uma pessoa extrovertida que tome conta da situação e o tímido fique meio de lado. Aí ele se sente mais ou menos tranquilo, mais ou menos à vontade. E é engraçado porque o tímido morre de medo de passar vergonha, de parecer ridículo e do julgamento das outras pessoas. Só que, como eu disse agora há pouco, né, todo tímido, ele sempre pensa que se alguém está olhando para ele, essa pessoa está pensando de forma negativa, julgando de forma negativa. Interessante isso, né? Porque se tem uma pessoa ali me olhando, tá, eu posso pensar, ela está me observando. Ela quer ter um cabelo da cor do meu. Ela gostou do meu sapato. Ela deve estar achando que eu sou parecida com alguém. Eu posso pensar todas essas coisas legais, né? Mas o tímido não pensa nada disso. Ele pensa, está reparando em mim por quê? Deve estar achando que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sempre pensando o pior. Eu já tive casos no consultório da pessoa chegar para mim e falar assim, mas aquele sujeito não parava de me olhar a noite inteira. Eu falei assim para a menina, e aí? Né? No mínimo ele estava afim de você. Você deu corda para ele? Eu não. Né? Ele não parava de me olhar? Com certeza ele estava me achando ridícula. Tá. Com certeza ele estava te achando ridícula. Por acaso você leu o pensamento dele para ter certeza que ele estava te achando ridícula? É claro que ele estava me achando ridícula. De vez em quando ele ria de mim. Eu falei, peraí, ele ria de você ou sorria para você? Tem uma grande diferença. Né? Porque imagina, o sujeito está ali no cantinho, está olhando para você, a hora que você olha para ele, ele sorri para você. Está na cara que ele está interessado em você. Mas a pessoa tímida não vê interesse.
ela vê a pessoa julgando, a pessoa ridicularizando, a pessoa achando a pessoa tímida, idiota, ridícula, boba. Olha que absurdo. Quer dizer, como é que você sabe se o sujeito está sorrindo para você ou rindo de você? Você tem que ir lá conversar com ele ou dar a entender que você está interessada nele e deixar ele se aproximar. Mas e o medo? E o medo do que essa pessoa vai dizer? Vai que ela realmente está te ridicularizando? Quando ela se aproximar, vai fazer uma piadinha, fazer alguma coisa? Então, para evitar qualquer coisa negativa, a pessoa tímida simplesmente, corta. Então, ele está olhando muito para mim, vira de costas. Ou então, levanta e vai embora. Ou então, abraça o primeiro estranho que vê pela frente para aquela pessoa imaginar que ela já está comprometida. Olha que absurdo. E depois chora, né? Chora. Eu não tenho ninguém. Eu vou ficar para titia. Pois é. Isso é muito comum de acontecer. Muito mais do que vocês imaginam, né? E com relação a ser ridículo, e daí? E daí? Todo mundo passa por ridículo de vez em quando na vida. Né? Todo mundo tem histórias ridículas para contar, né, do seu dia a dia. E daí? Só porque você passa por uma situação em que você faz o papel de ridículo, todo mundo vai te achar ridículo o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana? O tempo todo? Claro que não. Né? Passamos por situações ridículas e o mais legal de tudo é quando você passa por uma situação ridícula, você rir de você mesmo. Sempre que você cometer alguma atitude ridícula, ria do ridículo que você cometeu. Porque com certeza as pessoas à sua volta, né, vão ficar sem graça. Porque elas vão dizer assim, nossa, ela está rindo, né? Agora não vou poder mais rir dela, não vou poder mais tirar sarro do ridículo que ela fez, porque ela mesma está rindo, ela mesma está achando engraçado. E cá entre nós, né, gente? Vocês já viram na TV? O que mais dá ibope na TV? As videocassetadas. E o que são as videocassetadas? Situações ridículas pelas quais as pessoas passam. Você, eu e todo mundo. Né? E daí? Quer dizer, só porque aquela pessoa que você viu lá na videocassetada teve uma atitude ridícula, você vai vê-la como ridícula para o resto da vida? Nem converso com aquela pessoa porque ela é ridícula. Pelo amor de Deus. Não. Né? Atitudes ridículas todos nós temos, não é verdade? Enfim, continuando aqui, já eu vou responder mais dúvidas, hein, pessoal? Quando surge a timidez, né, e na medida que o grau da timidez se intensifica, a pessoa começa a evitar situações, ela começa a se isolar do mundo, das coisas, das pessoas. Então, por exemplo, se ela passou ridículo no supermercado, né, então, sei lá, ela foi colocar, ela estava olhando uma prateleira, ela pegou o pacote, foi colocar no carrinho olhando a prateleira e de repente ela errou o carrinho e o pacote caiu no chão, vamos dizer que é um pacote de farinha, e abriu o pacote de farinha. Ela ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que ela pensa assim, nunca mais eu vou lá, nunca mais eu vou botar os pés naquele supermercado. Imagina, com certeza todos os funcionários do supermercado estão rindo de mim até hoje. A hora que eu entrar lá, todo mundo vai cutucar. Olha lá, a pessoa ridícula que deixou cair o pacote de farinha. E a pessoa tímida, ela vai ficar com tanto medo, né, que ela fala assim, eu não piso mais lá, de jeito nenhum. Imagina, para quê? Para ser ridicularizada? Agora, cá entre nós. Vamos dizer que ela foi ao supermercado, ela vá ao supermercado uma vez por mês para fazer compras, né? Ela recebe o pagamento e vai lá no supermercado fazer compras. Vai passar um mês para a próxima compra dela. Você acha que durante esse um mês não houve outras situações ridículas no supermercado? Ou será que o ridículo que essa pessoa tímida fez foi tão ridículo que todo mundo vai lembrar dessa pessoa? Para o resto da vida, todo mundo vai prestar atenção em todos os detalhes, né? Então, assim, a hora que você adentrar no supermercado, o segurança lá da porta já grita no microfone, atenção, atenção, a pessoa que fez aquela atitude ridícula acabou de adentrar no supermercado, prestem atenção se ela vai cometer outras coisas ridículas. Que isso? Mas o tímido pensa tudo isso, parece bobagem isso que eu estou falando, mas é assim que o tímido pensa.
Ele vai entrar no supermercado, vai acender um holofote em cima da cabeça dele e todo o supermercado vai parar para ficar observando o que ele está fazendo, né? Então, vamos supor que ele está lá na prateleira puxando uma coisa, a pessoa está do lado dele esperando ele tirar, né, o produto da prateleira para ir lá e pegar também. Ele já acha que a pessoa está analisando. E já está comparando com aquele ridículo. Está falando, eu não vou, é mais fácil não ir. E assim, ela vai deixando de ir a determinados lugares. Então, vamos supor que ela teve uma atitude ridícula no barzinho. Ela não vai mais naquele barzinho. Ela teve uma atitude ridícula na frente de algumas pessoas. Ela evita de encontrar-se com essas pessoas. Primeiro ela some durante um tempo. Aí ela pensa assim, bom, agora eu acho que já a poeira baixou, eu vou voltar a me encontrar com as pessoas. Ah, mas acho melhor esperar mais um pouquinho. Vai que algum deles tem uma memória boa, né? A hora que eu chegar, ah, você voltou! Como se não tivesse passado um período, como se as pessoas gravassem, né, tudo o que aconteceu. Tá, tem um monte de gente que não sabe nem o que comeu ontem, que não lembra nem onde estava ontem. Vai ficar lembrando da situação ridícula, né? Mas o tímido, ele foge de qualquer situação onde ele tenha passado ridículo, onde tenha passado vergonha. E aí ele vai diminuindo, né? Vai se fechando, diminuindo as possibilidades de lugares para onde ele vai. Porque se bobear, né? Porque ele está tão tenso em cada lugar que ele vai, e cá entre nós, gente, quanto mais tensos nós estamos, maior a probabilidade da gente fazer bobagem, maior a probabilidade da gente fazer uma coisa ridícula, né? Para pensar, todos nós, todos vocês que estão assistindo o programa agora, vocês nunca tiveram ações ridículas? E provavelmente vocês tiveram ações ridículas ou porque vocês estavam muito tensos ou porque a cabeça de vocês estava em outro lugar. Vocês estavam pensando em outras coisas, não é? E é o que acontece com o tímido. Ele está lá de corpo presente, mas a cabeça dele está lá fervilhando de ideias e de coisas horríveis que pode acontecer. Então ele pensa assim, não, eu tenho que andar devagar para eu não escorregar. Eu tenho que olhar para todos os lados para não esbarrar em ninguém. Vai que eu esbarro na pessoa, a pessoa cai. Enfim, ele pensa todas as possibilidades, né? E aí ele entra no lugar como se fosse um robô. E é claro que ele vai acabar chamando a atenção, não porque ele é ridículo ou porque ele teve uma atitude ridícula, mas porque ele está agindo como um robô, duro, olha para um lado, olha para o outro, né? Chama atenção mesmo. Se alguém chegar aqui do meu lado agora e começar a andar todo duro, né, olhando para todos os lados e com cara de assustado, você acha que eu não vou olhar? Você vai olhar, todo mundo vai olhar, não é? Enfim, como eu disse, né? Aí a pessoa tímida, ela começa a fugir de todas as situações em que ela tenha que estar em público, né? Foge de uma aqui, outra ali, outra acolá, outra acolá. Quando ela vai ver, ela está fugindo de todas, né? Ela evita estar com pessoas desconhecidas, como eu já disse, né? E tem muito medo do julgamento que as outras pessoas podem fazer por ela, né? Então, é melhor mesmo evitar de estar com pessoas, principalmente desconhecidas. Então, você a convida, né? Você tem um amigo, uma amiga tímida, fala assim, vamos lá na festa, na festa do João, quem que vai? Quem vai estar lá? Ah, mas essa pessoa eu não conheço. Mas quem é essa pessoa? Ah, ela é amiga do amigo de não sei. Ah, não, eu não vou. Aí ela fica contando, bom, são 3 pessoas que eu conheço e vai ter 10 pessoas que eu não conheço. Ah, não vou, não vou. E aí ela perde a chance de conhecer outras pessoas maravilhosas, né? Porque, pensa um pouco, né? O tímido, os amigos que ele tem hoje, não eram pessoas desconhecidas em algum momento da vida dele? Eram. Mas ele se permitiu conhecê-las. E na medida que ele as conheceu, ele percebeu que eram pessoas legais para serem amigas dele, né? Então, e aí? Quer dizer que eu já tenho 3 amigos, eu sou tímida, eu tenho 3 amigos e eu não vou mais fazer amigo nenhum? Complicado, né? E aí, coitado do tímido, né? Ele está sempre sofrendo as consequências de fugir dessas situações todas, porque ele não desenvolve a sua sociabilidade, ele não aprende a lidar com as pessoas, porque cada pessoa é diferente, né? Se você pegar dentro da sua casa, né, os seus familiares, sua mãe é de um jeito, seu pai é de outro, seus irmãos, seus tios, seus primos, cada pessoa tem um comportamento diferente,
E se você se furta a estar com outras pessoas, você deixa de aprender a lidar com as pessoas. A entender que, na maioria das vezes, as pessoas não estão nem aí com você. Elas estão preocupadas com o umbigo delas, né? Enfim, o medo do julgamento é uma das coisas mais estressantes para o tímido. E é engraçado, né? Porque o tímido, quando ele começa a pensar, né, é incrível como ele acha que ele sabe o que o outro está pensando. Eu sempre faço essa perguntinha no consultório. Você é vidente, bruxo, tem poderes paranormais para saber o que o outro está pensando? Ah, mas eu sei. Como? Você está lendo o pensamento? Né? O que a pessoa está pensando ali agora? Não, agora eu não sei, mas quando ela estava olhando para mim, eu sabia. Tá, você sabia o quê? Você fez um julgamento a partir do que a pessoa estava pensando. Você supôs que a pessoa estava pensando. Né? Então, assim, eu acho que ela está pensando isso, isso, isso sobre mim. Portanto, ela está me julgando de forma negativa. É o que você acha. Achar é completamente diferente de ter certeza. Então, veja, se eu suponho que uma pessoa esteja pensando determinada coisa, é uma suposição. Né? E se você parar para fazer suposições, você pode fazer uma lista interminável de suposições e se nós levarmos essa lista para a pessoa e falar assim, o que você estava pensando agora? Com certeza não vai ser nenhuma das opções dessa lista enorme. Provavelmente ela vai dar uma outra opção. Incrível, né? Faça esse teste com seus amigos. Você vai ver que você não é tão adivinho quanto você imagina, né? Senhor ou senhora tímida, tá? Enfim, a pessoa tímida, ela sabe da sua dificuldade de estar com as pessoas, de estar nas situações sociais. Ela até deseja mudar, ela quer mudar, mas ela não consegue. Ela sofre muito. Então, ela até tenta, mas como ela vai já supondo e prevendo uma série de coisas que ela acha que vão acontecer, né? Então, por exemplo, se alguém olhou para ela, às vezes a pessoa olhou por olhar, tipo assim, eu conheço essa pessoa de não sei de onde. E fica olhando para ver se realmente conhece ou não. A pessoa tímida já acha que ela está olhando, já está julgando, achando que ela está ridícula, etc. e tal. Então ela nem vai, né? Mas ela fala assim, puxa, mas eu fiquei pensando, eu tenho certeza pelo olhar dela, mas peraí, você nem conhece a pessoa, como é que você sabe que aquele olhar dela é um olhar de condenação, é um olhar de crítica? Às vezes é só um olhar. Às vezes, né? Quantas vezes você está com um problema, você está passando por um momento difícil, né, você se senta num lugar e para assim e fica olhando para o nada. Né? Seu olho está para o nada. Só que vamos imaginar que naquele momento tem uma pessoa exatamente na direção do seu olhar. Ela vai achar que você está olhando para ela, que você está observando-a, que você está criticando-a. E você? Você nem viu a pessoa, você está com um olhar lá no infinito. Né? Você está lá, teu olhar parou num lugar, mas você está pensando um monte de coisas. Pode acontecer isso, mas o tímido não acredita. Por mais que você diga para ele, não, a pessoa estava lá divagando. Não, 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 ela não estava divagando. Com certeza ela estava me observando e me criticando. E os tímidos falam isso com uma certeza, como se realmente eles lessem pensamento. Que absurdo, né? Enfim, a pessoa tímida, ela sempre, sempre vê as situações como uma ameaça, como um perigo, né? E ela acaba se tornando uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque se ela está sempre vendo perigo, se ela está sempre vendo uma ameaça, se ela está sempre vendo uma possibilidade de sofrimento, com certeza ela fica ansiosa, né? E aí ela fica ansiosa, ela fica insegura. Né? E essa ansiedade que vai se elevando faz com que ela tenha dificuldade de raciocinar, por isso que ela está sempre pensando em coisa negativa. Então, assim, parece um disco rachado, né? Que fica sempre batendo na mesma tecla, né? Está pensando mal de mim, está pensando mal de mim, está pensando mal de mim, sempre pensando coisas negativas, né? E a pessoa tímida também se sente, muitas vezes, inferior ou menor do que as outras pessoas, e ela se sente incapaz de lidar com essas situações que ela tem dentro da cabeça dela. Né? O tímido se sente realmente enclausurado. Claro,
né? Porque ele tenta agir, tenta agir, tenta agir, mas dá errado e ele vai se fechando, se fechando, se fechando. Chega um momento em que ele percebe que ele está enclausurado, que ele está preso diante dele, das situações, de tudo, não é? Isso deve gerar um sofrimento enorme, né? E tudo isso colabora para quê? Para que a autoestima da pessoa tímida vá diminuindo cada vez mais vai diminuindo. E a insegurança vai aumentando, e o ciúme vai aumentando, e tudo vai aumentando, né? A previsibilidade de coisas negativas vai aumentando. Então, assim, quanto mais coisas negativas ela pensa, mais ela se enclausura. Olha como é um círculo vicioso que vai fazendo com que a pessoa tímida cada vez mais se feche, né, no mundinho dela. Chega um momento que às vezes ela não sai nem do quarto. Chegou visita dentro de casa, vem filho, vem ver a visita, agora não dá. Nem põe a cara para fora para cumprimentar a visita, de medo do que vai acontecer, de não saber como agir, de não saber como reagir. Por quê? Porque ela não consegue raciocinar. Quanto maior o nível de ansiedade, maior a dificuldade de raciocinar que uma pessoa tem. Quanto mais tensão ela tem no organismo, mais dificuldade de raciocinar ela tem. Incrível, né? E aí, veja, existe uma grande diferença entre o medo e a ansiedade. O medo, ele existe diante de uma situação real. Real. Por exemplo, eu estou vendo um sujeito vindo aqui na minha direção com uma cara feia e com alguma coisa por baixo do paletó que ela está usando. Ela está com volume ali. Eu tenho quase certeza que ela vai me assaltar. É um medo real. Eu posso não ter certeza absoluta se ela é uma pessoa assaltante ou não, mas na dúvida, eu fico com medo. O medo serve para nos proteger dos perigos e da possibilidade de sofrimento. Mas normalmente o medo é relacionado a alguma coisa real, né? E é um sinal para que a gente evite o sofrimento. Então, nesse exemplo que eu acabei de dizer, se eu suponho que aquela pessoa que está se aproximando de mim é uma ladra, o que eu faço? Eu tento evitar o sofrimento de ser assaltado. Então, eu entro numa loja, eu grito, eu saio correndo, enfim, eu tento tomar uma atitude para evitar esse sofrimento. Então, o medo ele sempre acontece quando eu estou diante de uma ameaça real, uma ameaça objetiva, quando existe um risco de lesão física. Então, por exemplo, estou com medo de me machucar, eu estou com medo de cair, porque vai haver uma lesão física, ou quando existe a possibilidade da perda da vida. Então, dificilmente uma pessoa vai andar no parapeito de uma ponte, porque ela tem medo de cair da ponte, se espatifar lá embaixo e morrer. Então, o medo é legal. Ele serve para nos proteger, ele é um alerta que nos avisa para nós tomarmos uma atitude para que isso não aconteça. Então, por exemplo, se eu quiser andar no parapeito do viaduto, eu até posso, desde que eu me proteja de forma que se eu vier a cair lá do parapeito, eu caia no colchão, ou eu tenha cordas que me prendam para que eu não me espatife no chão, enfim, eu tomo uma atitude para me proteger do possível sofrimento que eu possa vir a ter. Então, existe o medo real, só que esse não é o medo do tímido. O medo do tímido, ele está mais relacionado a coisas da imaginação dele, a coisas que ele supõe, a coisas que ele inventa aqui dentro da cabeça dele. Então, é um medo, assim, é um desconforto, é uma apreensão que essa pessoa tem, não tem uma razão objetiva. Por exemplo, eu não tenho capacidade de ler o pensamento do outro, mas eu já estou sofrendo por aquilo que eu suponho que o outro esteja pensando. Olha que coisa doida, né? Quer dizer, você sofre por aquilo que você imagina que o outro está imaginando. Não dá para você ter uma certeza. Primeiro tenha certeza do que o outro está pensando, para depois você sofrer. Caso contrário, para que sofrer, Enfim, é muito mais ligado à imaginação. É muito mais ligado àquilo que você supõe, às suas suposições, às suas hipóteses. Não necessariamente ao real. Então, não é um medo real, é um medo da sua imaginação.
E é interessante porque a própria pessoa tímida, ela percebe o absurdo daquilo que ela está pensando, o absurdo daquilo que ela está sentindo, mas ela não consegue mudar, né? E isso gera mais sofrimento ainda, porque ela fala assim, poxa, todo mundo é extrovertido, todo mundo se dá bem, todo mundo conversa com todo mundo e eu não consigo, né? E aí, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre este pensamento, né, que diz assim, do Miguel de Cervantes, no livro Dom Quixote, do século XVIII. Ele diz assim, um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Né? Olha que interessante. Então, quando você cria, né, tensões dentro de você, quando você se deixa levar pela sua imaginação, você transforma, né, uma coisinha num monstro gigante, um probleminha num problemão, né, uma coisa simples numa coisa extremamente complicada e difícil, né? Enfim, nossa, temos mais mensagens aqui, vamos lá. Temos aqui a participação do Cláudio, ele está falando do Rio Grande do Sul. Olha que legal, seja bem-vindo, viu, Cláudio? Muito obrigada pela sua participação. Ele está dizendo aqui, doutora, eu sou tímido e eu tenho taquicardia, suor, tremor. Como que eu faço para evitar esses sintomas? Muito bem, vamos lá responder a sua dúvida. Obrigada, viu, pela sua participação. Antes de falar um pouquinho sobre os sintomas, né, é importante a gente falar sobre a ansiedade, né, como eu estava dizendo agora há pouco. Ela surge na maior parte dos dias, num período mínimo de 6 meses. Então, observe, se você, durante 6 meses, na maior parte dos dias, você tiver esses sintomas aqui, você pode estar com a sua ansiedade elevada. E aí você pode ter todos esses sintomas que eu vou descrever daqui a pouco. Então, se você sente irritação, fadiga, né, tá cansado demais, ou então se irrita demais com qualquer coisa, inquietação, não consegue ficar parado, então aquela pessoa que fica, né, o tempo todo mexe o braço, mexe a perna, mexe o cabelo, olha para um lado, olha para o outro, se chacoalha, né, é uma pessoa inquieta, que não consegue ficar parada no lugar. Se você percebe que o seu corpo está com muitas tensões musculares, né, então muitas vezes a pessoa reclama, dói aqui, dói ali, dói lá, precisa até tomar um relaxante muscular para diminuir a tensão, né. Se você não consegue dormir direito, tem distúrbios ao longo do sono, tem insônia ou acorda várias vezes durante a noite, e se você tem dificuldade de concentração, sabe aquela coisa de você estar lendo um texto, quando você chega no final da página, você fala assim, ai meu Deus, não entendi nada, vou ler tudo de novo, e ler 2, 3 vezes a mesma coisa? Então, se você tiver um desses sintomas que eu acabei de... 3 desses sintomas que eu acabei de descrever, num período de 6 meses, na maior parte dos dias, certamente o nível da sua ansiedade está elevado. E certamente você vai apresentar alguns desses sintomas que eu vou descrever. Viu, Geraldo? Nem todas as pessoas têm todos esses sintomas, mas todas as pessoas desenvolvem alguns desses sintomas que eu vou descrever, tá? Então, vamos lá. Tensão, suor. Então, a pessoa tem tensão, ela vive tensa, né? Não sabe nem por que ela está tensa, mas ela vive tensa. Uma pessoa que sua à toa. Então, não vai dizer assim, mas também está 35 graus, eu estou suando. Ok, normal. Mas se está um frio de 10 graus e você está suando, principalmente se você está numa situação com várias pessoas que você não conhece, então não tem sentido ter esse suor, né? Você não carregou peso, não fez nada. Enjoo, então é muito comum pessoas tímidas, com um nível de ansiedade elevado, terem enjoo. Né? E aí, se é uma menina tímida, as amiguinhas, será que você não está grávida? Não, nada a ver, não estou grávida. Mas vem aquela piadinha, né? Mais um motivo para ela ficar com vergonha de falar aquilo que ela está sentindo, né? Para evitar certos comentários. Tremor, então a pessoa treme, né? Treme a mão, né? Treme para falar, né? O queixo treme, e aí ela tem receio muitas vezes de falar, porque ela fala, vai que eu falo, eu tremo, né? Ou então de apontar um determinado lugar, vai que na hora que eu aponto a minha mão treme, então ela fica quieta, né? Tontura é muito comum a pessoa apresentar tontura e aí corre no médico para ver se está com labirintite. É impressionante. Eu estou com tontura, eu estou com labirintite. Não necessariamente. Pode ser um sintoma de ansiedade elevada. Boca seca, né? A pessoa ansiosa, ela costuma ter a boca seca, falta de ar, sentir falta de ar. Então, de vez em quando,
respira profundamente, né? Porque ela não está conseguindo respirar bem, porque ela respira curto, né? E aí vem a taquicardia, que é o coração acelerado. Normalmente a pessoa pode desenvolver problemas digestivos, como gastrite, úlcera, intestino irritável, diarreia ou constipação. Pode desenvolver alergias, dores musculares, insônia, né? Como eu falei agora há pouco. Tudo isso gera um sofrimento atroz. Então, veja, o tímido, diante de uma situação que gera tensão, ele acaba fugindo da situação, porque ele fica tenso, a ansiedade dele se eleva e aí ele desenvolve todos esses sintomas. Então, o que ele faz? É melhor eu não fazer nada, né? É melhor eu não ir ao lugar, porque se eu vou lá, eu passo mal, então eu fico em casa. Olha que interessante, né? É melhor ficar em casa do que sair e sofrer e ter todos esses sintomas. E aí ela vai ao médico, doutor, eu estou tendo isso, estou tendo aquilo, estou tendo... conta todos esses sintomas para o médico. O médico faz uma bateria de exames, né? Verifica tudo, chega para a pessoa e fala assim para ela, mas você não tem nada, você está bem fisicamente. Como assim, doutor? Eu tô mal, eu tenho todos esses sintomas. Ah, isso aí, você tem que procurar um psicólogo. Mas eu não sou louco. Você tem que tratar o teu emocional, mas eu não sou louco. Olha o preconceito, né? Infelizmente, o tímido, ele sofre por conta daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina. Então, realmente é emocional, né? Porque o nosso corpo reage às situações conforme nós agimos e reagimos diante das situações. Então, o corpo reage ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, né? Enfim, a pessoa tímida, ela sofre e sofre muito. E para que ela possa sair desse círculo vicioso, onde a ansiedade dela se eleva cada vez mais e cada vez ela se enclausura, ela precisa procurar um psicólogo. Através do tratamento psicológico, em pouco tempo, a pessoa entende, né, por que essa imaginação dela é tão fértil, tão criativa e tão negativa. Ela aprende a lidar com isso e aprende a superar essa imaginação, a lidar com essa imaginação de uma forma muito mais positiva, para que os sintomas todos desapareçam e ela possa ter uma vida plena e uma vida feliz. Mas enquanto ela não vai procurar um psicólogo, é importante que ela entenda que errar faz parte da vida. Todos nós erramos. Como eu disse agora há pouco, todos nós temos atitudes ridículas. Todos nós fazemos bobagens. Errar faz parte da vida. Então, fugir do erro é deixar de ser humano. E ninguém consegue deixar de ser humano porque ser humano é uma característica de todos nós. Então, por que ir contra a natureza humana? Se você errar, lembre-se, você não agiu no sentido de querer errar. Você errou. Você tentou acertar, mas você errou. Então, vai lá, conserta o seu erro. Procure agir de forma a aprender com o erro para tentar acertar da próxima vez, ok? Enfim, eu teria um monte de outras coisas para falar. O nosso programa está no final. Foi muito bom todos vocês terem participado. As pessoas que deixaram e-mail e eu não respondi, que tem várias colocações aqui, eu vou responder para cada uma por e-mail, podem ficar tranquilos, por isso que é importante colocar o e-mail. Quem não colocou e-mail, sinto muito, eu não tenho como responder, né? Gostaria muito de agradecer a todos vocês pela participação. É muito bom fazer este programa e eu gostaria de convidar todos vocês a visitarem o meu site, que é o www.ajudaemocional.com. Lá você encontra mais de 700 páginas com muita informação, com muito conteúdo sobre os vários problemas emocionais. Tem muitos vídeos lá de participações minhas, enfim, tem muito conteúdo. Vale a pena você visitar e entender melhor o que é a timidez e outros problemas emocionais. Se você tiver interesse, eu tenho 2 livros, o Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor, Caminhos para um Relacionamento Feliz. Os 2 livros estão à venda exclusivamente no meu site. Então, se você tiver interesse em adquiri-los, é só você ir lá, www.ajudaemocional.com. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês e convidá-los para o próximo programa. O meu programa acontece a cada terceira segunda-feira do mês,
às 17 horas, ao vivo, tá? Então, se você quiser a minha resposta à sua dúvida, você entra no programa ao vivo toda terceira, quarta, segunda-feira do mês. Mas você pode me acompanhar lá no Facebook, ou no meu próprio site, que você vai ficar sabendo quando é a próxima edição do programa, ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês. É sempre muito bom apresentar este programa. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, entra no formulário do meu site ou vá lá na minha página profissional, perfil profissional no Facebook, Olga Tessari, perfil profissional, que eu estou à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas, apontando caminhos para que você possa resolver o seu problema. Muito obrigada a todos e até o próximo programa, pessoal. Tchau!